Em uma das entrevistas mais famosas da Clarice Lispector, ela afirma uma certa frustração com alguns leitores, não de forma rude nem de forma muito direta, porque a Clarice ela era delicada e indireta na sua forma de se comunicar, né? Especialmente verbal, a linguagem corporal da Clarice. A gente tem sempre a sensação de que a Clarice estava fugindo de quem tenta olhá-la demais. Eu acho isso sensacional e a gente também sente isso na literatura dela. Mas nessa entrevista, ela fala dessa frustração. Por quê? Um professor, isso ela conta, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, é Clarice. Um professor de literatura disse a Clarice que não conseguia entender nada que ela escrevia, que ela era completamente hermética e incompreensível para ele. Já uma adolescente bateu na porta dela e disse: Eu amo o seu livro me tocou, o seu livro me encanta. É claro que eu estou parafraseando, vocês podem encontrar essa entrevista porque ela é muito famosa aí no próprio YouTube, ok? Talvez eu coloque a cena aqui nesse vídeo, vamos ver como é que vai ficar a edição, se eu vou ter tempo. Eu estou com algumas questões, alguns problemas aqui em casa, então se eu tiver tempo, com certeza eu insiro essa cena da entrevista. Mas eu quero começar esse vídeo singelo e humilde, nem um pouco pretensioso, trazendo essa frustração da Clarice com o leitor. Por quê? Porque para mim ali está a chave, talvez tenha sido, assim como tudo que ela escrevia e falava, tinha sempre um mistério, né? Algo por trás. Talvez tenha sido um jeito da Clarice nos comunicar como entendê-la, que é voltando a ser jovem, voltando a não ter tantas expectativas ou não buscando tanto que você acaba não vendo o que você encontra. Quando eu estou fixa numa ideia, eu perco todas as outras ideias que estão ao meu redor. Isso acontece com a gente na vida. Então, quando você pega um livro da Clarice e você quer entender Clarice, você quer entender o que ela quis dizer, qual foi o tema que ela estava abordando, qual era a grande metáfora daquilo que ela estava dizendo. Quando você tenta quando você vai para Clarice com esse escrutínio, quando você vai para Clarice com essa coisa de um arqueólogo, né, segurando ali os seus instrumentos de arqueologia, né, de investigação, talvez você perca Clarice. Ela não falava a linguagem que eles esperavam. Então, eu acho que começar esse vídeo com essa entrevista é como já sugerir que para você ler Clarice Lispector, você tem que estar numa mentalidade muito diferente da mentalidade que você usa para ler qualquer outra coisa na sua vida, né? Qualquer outro tipo de texto. Eu sou a Marina, esse é o Flores de Leitura. Sejam muito bem-vindos. Desde que eu comecei a falar sobre Clarice aqui nesse canal, eu recebi muitos feedbacks positivos, assim, muita gente que também é apaixonada pela Clarice. Entrei em contato com quem nunca leu Clarice, nem na escola, né? Assim, foi muito en passant na escola. Pessoas que leram apenas A Hora da Estrela, que é talvez assim o romance a novela mais conhecida dela. Pessoas que têm pavor da Clarice. E é nessa galera que eu quero entrar aqui. Nesse público que eu quero é a este público que eu desejo que o vídeo, é a este público que eu desejo que esse vídeo alcance, né? Há pessoas que têm muito medo porque sentem que nunca conseguem entender o texto da Clarice. E quando a gente não entende algo, a gente fica com aquela autopercepção de falta de habilidade, de falta de inteligência. Então é como se o autor estivesse dizendo: como você não é inteligente, hein, querido, você não me entende porque você não é inteligente. E esse nunca foi, na minha opinião, o ponto da Clarice, ao escrever de forma um pouco mais intimista e fechada, hermética, né? Eu acho que, eu já vou falar sobre isso, eu acho que ela usava a própria estrutura narrativa dela para explicar para a gente que tem coisas que não são tão fáceis de serem conhecidas, como, por exemplo, a subjetividade, a alma, a individualidade.
né? Você não tem como me conhecer totalmente apenas pelo meu fenômeno, né? Pela maneira como pela manifestação de quem eu sou. Tem uma parte minha que você não alcança me olhando aqui, né? Eu acho que a escrita dela ser um tanto hermética é justamente para já dizer, olha, tem partes e tem aspectos da vida, especialmente da subjetividade humana, que nós não alcançamos. Você tem que fazer um pouquinho mais de esforço para você perceber, para você sentir, para você experienciar. Com várias pessoas desde que eu abri esse canal, desde que eu falei de Perto do Coração Selvagem, depois da biografia dela, pessoas que querem muito gostar de Clarice, mas não conseguem romper aquela barreira do sentir-se diminuído por não entender todo o amor ou toda a conexão que existe com a escritora pela parte de outros leitores. Algumas pessoas são um pouco duras nas suas críticas a Clarice, eu já tive contato com essas pessoas também. Então, geralmente pessoas muito pragmáticas, pessoas que têm uma mente muito lógica, têm uma dificuldade com as obras dela. E eu quero deixar uma coisa bem clara, gente: ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nem de um autor famoso, nem de um clássico. Você não é obrigada ou obrigado a gostar de Clarice Lispector, nem de fazer o esforço de entender, ou, enfim, né, de ler Clarice Lispector. É que eu acho que você perde quando você não faz esse esforço. Por isso eu estou fazendo esse vídeo. Meu canal é um canal pequeno, não tenho intenção, né, não tenho a perspectiva de que esse vídeo alcance muitas pessoas, mas se ele encontrar, sei lá, meia dúzia e ajudar de fato, e depois essa pessoa chegar para mim e dizer assim, cara, eu me apaixonei pela Clarice porque eu finalmente consegui ativar esse meu lado para poder ler a Clarice a partir desse vídeo, eu vou estar assim na nuvem 9, eu vou estar extremamente satisfeita. Esse não é um vídeo que necessariamente vai te ajudar a entender a Clarice, mas pode te preparar para ler. Opa, peraí, gente. Deixa eu me compor. Mas pode te preparar para ler Clarice. Então vejam bem, a primeira coisa que eu acho interessante a gente saber é que a Clarice, ela tinha algumas influências, né? E uma dessas influências é a fenomenologia. Vai ter essa discussão que vem muito de Kant também, de Immanuel Kant, que a Clarice também lia Kant, né, ou Kant, enfim, né, que fez parte do idealismo alemão, da filosofia, né, a gente aprende isso na aula de filosofia, é uma coisa meio básica do iniciozinho do estudo da filosofia, que acreditava nessa coisa da subjetividade, né? A subjetividade versus a manifestação dessa subjetividade. Então, na fenomenologia, o que a gente tem uma expressão que tem em vários livros da Clarice, a coisa em si. O que é a coisa em si? Tem uma frase famosa da Clarice Lispector em que ela diz que a mulher é a coisa da coisa em si. É mais ou menos assim a maneira como ela se refere à mulher. Como se a mulher fosse a coisa na própria coisa. O que ela está falando, Marina? Eu estou ficando louca aqui. Como assim a coisa? Então, a coisa em si é a nossa essência, né? Entre a coisa em si e aquilo que você vê, existe um abismo, né? O que você está vendo é, é a manifestação, é o fenômeno da Marina. O que você não está vendo é a minha alma, é a minha subjetividade. Você não tem como ver. Se não me engano, também faz parte do pensamento da fenomenologia a ideia de que a poesia é talvez uma das poucas formas da gente expressar essa subjetividade, essa essência, essa coisa em si. Ela sai por entre as palavras em uma poesia, né? Então você vai perceber, por exemplo, que as obras da Clarice são muito poéticas. Tem textos, tem frases lindíssimas na obra da Clarice, ok? Então, eu acho que é interessante a gente já partir desse princípio, de que o que a gente vai encontrar nas obras dela tem uma influência muito grande de filosofia,
de uma filosofia que talvez não seja tão fácil de entender, porque justamente é uma área da filosofia que vai investigar a diferença entre a composição, na verdade, entre corpo, alma, ou corpo e mente, as experiências do corpo que criam a nossa existência. Começou meu abajur com um fantasminha camarada ali, gente. As experiências que criam a nossa existência. Então, qual a diferença entre ser e existir? São coisas diferentes, né? O ser, ele é. O existir, talvez tenha um pouco mais de manifestação na palavra existir, né, no mundo. Ser, eu não preciso fazer nada, mas o existir talvez exija um certo esforço. Tem mais a ver com algo que eu expresso do que com algo que está dentro de mim. Então, tem um filósofo chamado Merleau-Ponty, acho que é Merleau-Ponty, que fala muito sobre isso, né? O corpo sentindo e criando experiências. Então, também tem vários momentos na literatura da Clarice em que a gente vai ver a personagem dizer algo do tipo que ela descrever as sensações de uma cadeira, de uma comida, de uma experiência, as experiências, as manifestações, na verdade, das experiências que nós temos. Isso é muito descrito pela Clarice. Por quê? Porque no âmago das obras dela está essa questão do existir, do ser, do conflito entre ser, mas ter que existir também, não só ser. O ser, ele não se expressa, ele pode ser nada se ele não existir, se ele não for manifestado. A manifestação X, né? A manifestação versus a nossa essência. Aquilo que está lá dentro, aquela coisa em si, que eu não consigo colocar para fora. A gente vai ver essa dificuldade em várias das heroínas, das personagens femininas da Clarice. Como eu trago aquilo que é a minha essência e manifesto isso no mundo totalmente. Isso é impossível. Então, quanto eu não me sinto comunicando de verdade, sendo realmente verdadeira, né? Será que eu estou sempre atuando? O sentido do ser, o propósito. Então, por exemplo, a Macabeia de A Hora da Estrela, né? A Macabeia é uma personagem que está procurando quem eu sou. Ser. Qual é o propósito aqui nesse mundo? Eu estou aqui para fazer o quê? Né? E não só a Macabeia, outras heroínas da Clarice, as outras mulheres de Clarice, também vão se fazer essa pergunta. Qual é o meu papel aqui? Porque eu ser já sou, mas como que eu existo nesse mundo? Como as pessoas me veem e isso define também quem eu sou? Outro ponto que a gente vai encontrar nas obras da Clarice é essa discussão entre a individualidade e a sociedade, que vai nos remeter novamente à questão da essência, da nossa subjetividade em face do coletivo. Né? Então, como eu existo individualmente? Como eu cultivo essa essência em um mundo já pré-estabelecido, já construído para mim, no qual eu devo me encaixar? Acabei de ler A Cidade Sitiada, que fala um pouco sobre isso. Na minha opinião, gente, é importante deixar claro que eu não sou professora de literatura, tá? Eu nunca de fato atuei como professora de literatura. Isso aqui não é um vídeo para você assistir se o seu propósito é um propósito acadêmico, talvez. É mais as minhas percepções, os meus estudos, as minhas investigações sobre a obra da Clarice. E que eu acho que é interessante você saber antes de pegar um livro da Clarice, sim. Pode te ajudar a entender do que ela está falando nas obras dela. Outro ponto importante nas obras da Clarice, além, óbvio, da identidade, do ser, da existência, do nosso propósito aqui, é o fato de que as personagens são muito mais importantes do que o contexto histórico, o tempo, né, o momento temporal em que a história se passa, tempo histórico, né? É muito mais importante a personagem e a sua vivência íntima, interior, subjetiva, do que o contexto político, social. A gente pode dizer que ela tem uma narrativa intimista, voltada para o mundo interior,
o que acontece dentro do nosso fluxo de consciência, né? Para isso, para atingir esse lugar de falar do subjetivo humano, ou seja, daquilo que é único, da coisa em si, em cada um de nós, ela vai usar as formas de linguagem, metáforas, né? Personificação, a prosopopeia, né? Ela vai trazer o próprio fluxo de consciência, que é um estilo narrativo, a percepção, as sensações, a interpretação do mundo através do olhar daquele personagem. Lendo Clarice, você suspende as expectativas de ler uma história, um enredo. Isso aqui é fundamental a gente entender. Se você pega o livro da Clarice, que nem eu peguei aqui, olha, a autobiografia do Al Pacino, você vai se decepcionar. Porque o Al Pacino, ele vai contar a vida dele para você aqui. E aqui, no Idiota, do Dostoiévski, gente, não estou xingando ninguém, sempre bom lembrar, no Idiota do Dostoiévski, você segue de forma bastante linear a história de um personagem, que é o príncipe Mishkin. Isso não vai acontecer na maior parte das obras da Clarice, especialmente as novelas, os romances que ela escreveu. Apesar de você ser apresentada a uma personagem, tudo está sendo contado para você de dentro para fora. Então, não existe um enredo linear. Quando você pega, por exemplo, Lustre, apesar de você saber um pouquinho da infância, da família da Virgínia, da protagonista, da vida adulta dela, dos relacionamentos afetivos dela, você sabe assim, ó, detalhes. Você não seguiu um ritmo lógico, linear da vida dela. Não. Você está dentro dela. Ela já utilizava da própria estrutura do texto dela, ou seja, a escolha que um escritor faz de como ele vai colocar o leitor vendo a história, ela já utilizava logo de cara, através da estrutura, essa coisa de botar você dentro da coisa em si do personagem. Você está dentro do personagem. Você está dentro da mente, do coração, do corpo daquela pessoa. Eu tenho certeza. Eu não vivo uma vida linear, gente. Se eu for falar da minha experiência da coisa em si, o máximo que eu consigo traduzir da minha coisa em si, da minha alma, não é linear. Não é linear. Se eu começar a falar da minha vida para vocês aqui nesse momento, talvez eu não comece da minha infância. Mas eu posso começar das sensações que eu tive. De sentir a cadeira na qual eu estou sentada, do café que eu estou tomando. Então vejam que ela já logo de cara, através da estrutura do texto dela, te informa de que você está dentro, você está no mundo interior desse personagem. Uma coisa muito importante para você ler Clarice, um conselho meu, suspende a ideia de uma leitura de enredo. Hoje eu vou ouvir uma historinha. Não. Hoje eu vou mergulhar na alma humana. E como tudo que é humano não é totalmente compreensível a princípio. Então, por exemplo, ela vai usar formas de linguagem, como eu acabei de falar, e isso é uma coisa importante, estudar formas de linguagem, tá? Para você passar por uma metáfora e você entender. Para você passar por uma prosopopeia e você entender que ela não está falando daquela casa, quando ela fala da casa. Né? A casa não é triste. O que a casa representa dentro de nós que está triste? Então, eu acho que isso também é fundamental quando a gente trata da obra da Clarice. Entender um pouquinho sobre formas de linguagem, como que as formas de linguagem nos ajudam a comunicar sentimentos, emoções, percepções, que só descrever de forma denotativa não iria ajudar, não iria resolver. Eu simplesmente dizer que eu estou triste é diferente de eu saber descrever o sabor que a tristeza tem. Clarice faz você viver, experienciar. Ela não está ali para te descrever. Outra dica muito útil que eu posso dar a vocês, na minha opinião, é ler Clarice em voz alta. É assim que começa o primeiro capítulo de O Lustre, da Clarice Lispector. Ela seria fluida durante toda a vida. Porém,
o que dominara seus contornos e os atraíra a um centro, o que a iluminara contra o mundo e lhe dera íntimo poder, fora o segredo. Nunca saberia pensar nele em termos claros, temendo invadir e dissolver a sua imagem. No entanto, ele formara no seu interior um núcleo longínquo e vivo, e jamais perdera a magia. Veja que quando você lê em voz alta, você consegue sentir às vezes, o que só na nossa cabeça parece que não está fazendo sentido. Uma outra dica que eu dou a vocês é ler a biografia Clarice do Benjamin Moser. Talvez até concomitantemente à leitura de uma obra da Clarice, porque aqui ele fala de certos textos dela. Ele fala sobre o momento em que ela escreveu esses textos, e isso pode ajudar você a entender o que estava sendo transmitido através, às vezes, de certas descrições ou de escolhas narrativas um pouco complicadas e densas para o leitor. Né? Então, eu acho interessante, gente, no caso da Clarice, que você leia a biografia. Tá? Uma outra dica, isso daí é como eu leio Clarice, é não tentando entender tudo o que ela está falando, gente. É você meio que desligar o teu juízo como eu falei da questão do lógico. Por exemplo, esse primeiro texto, né, esse primeiro parágrafo de O Lustre. O que você sentiu quando eu li? Não o que você entendeu racionalmente, mas o que você percebeu, o que você sentiu, o que é o segredo ali? Contra o mundo, o que ela está falando? O que eu disse que é muitos dos temas da Clarice, né? Que ela gira em torno desses temas. Introspecção, mundo interior, subjetividade, alma, individualidade, mistério. Não é à toa que ela é chamada de uma mística, né? Há algo de muito metafísico nas obras dela. Ela não está se preocupando necessariamente com a vida prática. Ela está se preocupando com o que está dentro das nossas ações. Por isso que também há um contexto aqui muito de psicanálise nas obras dela. Ela lia textos de psicanálise. Assim como ela leu, ela estudava fenomenologia, assim como ela leu Immanuel Kant, assim como ela teve uma influência de Freud, sim, da psicanálise, sim, ela fez análise durante muito tempo, se eu não me engano, ela fez a vida inteira, tá? Então, há essa investigação do mundo interior, do ser humano como um ser que não se conhece totalmente, que não se controla totalmente porque ele tem o inconsciente. Então, isso também vai estar presente nas obras dela. Por isso a necessidade, talvez, de você desligar o teu juízo lógico. Para você poder... Você não tem que ler uma frase da Clarice Lispector entendendo racionalmente tudo aquilo que ela está falando. Mas o que você sentiu? O que você chamou a tua atenção naquela frase? A palavra, o contexto. Eu acho que é importante a gente perceber que nada disso é necessário se você se conectar com a Clarice automaticamente. E eu sou uma das defensoras de que um autor, eu não preciso, não devo saber tudo de um autor, eu não devo saber tudo da vida dele, eu não devo saber tudo da época histórica que ele viveu para poder apreciar a obra dele. Se eu só posso apreciar um autor entendendo tudo sobre ele, sobre a época dele, tem alguma coisa, o livro precisa falar por si só. Então, eu quero que vocês entendam, peguem o livro da Clarice e tentem viver aquela leitura. Esse vídeo realmente é mais para quem está muito interessado ou interessada em ler, mas gostaria de uma ajuda, gostaria de uma palavra de incentivo, né? Porque, como eu falei, eu não preciso saber tudo de Clarice para amar o Lustre. Só que aí tem aquela coisa da conexão do leitor com o livro, com o estilo. Talvez nem todo mundo vai se conectar com a Clarice do mesmo jeito que eu. Entende? Então, talvez esse vídeo possa ajudar a quem não criou essa conexão imediatamente e que pode, com algum contexto, com alguma base, ou com algumas palavras de incentivo, criar coragem para ler ou para continuar tentando
se apaixonar por Clarice. Ela merece o esforço, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.